Sou Pataxó, sou Xavante Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pandacaru, Carijó, Tupinagé, sou Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz, ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado, dei um pulo lá da rede. Pressenti a fome, a sede. Eu pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. Olá, meu nome é Monique, sou mediadora de História, Polo de Três Rios, e hoje, nessa aula, vamos falar sobre a conquista e a colonização das Américas. Nas aulas passadas, vocês estudaram sobre as novas relações entre europeus, africanos e asiáticos nos eventos históricos que ficaram conhecidos como Grandes Navegações. Também estudaram sobre os povos da América e, mais especificamente, do Brasil, no período que antecedeu a chegada dos europeus nessas terras. Também estudaram que as denominações América e Brasil são termos inventados pelos europeus e que o termo descobrimento não é adequado para se referir aos primeiros contatos dos europeus com os povos desse continente. As primeiras expedições oficiais europeias ao continente começam com a viagem de Colombo, que chega à ilha chamada pelos nativos de Guanahani, na região das Antilhas, em 12 de outubro de 1492. A data da chegada de Colombo é também a data do início da resistência dos povos nativos à cobiça e à violência dos europeus. Colombo ignorou a denominação nativa da ilha e passou a chamá-la de San Salvador. Ora, os países europeus passavam por um processo de mercantilização iniciado ainda na Baixa Idade Média e acentuado pela concentração de poderes reais, visto que esses lucravam muito com os impostos nas transações comerciais. Além disso, as coroas necessitavam de metais preciosos para encher os cofres reais e produzir moedas. Já nas primeiras viagens, no final do século XV e início do século XVI, percebeu-se o potencial econômico dessas regiões. Na região da América Espanhola, a grande quantidade de metais preciosos e de riquezas naturais de alto valor mercantil aceleraram o processo de controle do território e domínio dos nativos. Os primeiros contatos entre os europeus e os indígenas foram de estranhamento. Vejamos. De um lado, os espanhóis encontraram na América uma diversidade de povos com características bem distintas das europeias. Encontraram complexas e diversificadas sociedades quanto à sua organização política, social, econômica e cultural. Já os ameríndios perceberam nos europeus, com suas fisionomias, roupas, armas, embarcações e até mesmo os animais que traziam consigo um cenário que eles nunca tinham visto antes. Relatos indicam que foram bem recebidos. De uma maneira geral, houve inclusive troca de presentes e os povos nativos atenderam os europeus em suas necessidades naquele momento, como comida e água. Do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. Houve ainda, principalmente na região da América Central e na região do México, aqueles povos que acreditaram serem os europeus os deuses que haviam retornado à Terra, mas logo perceberam seu equívoco ao compreender que o que motivava esses viajantes era a cobiça. A crueldade extrema, a violência desmedida e o desprezo pelo outro era o que os caracterizava. O êxito que pretendiam estava subordinado à capacidade de explorar e acumular riquezas. E para fazer isso, precisavam também controlar os povos que aqui viviam. É o início da conquista. Conquista é o processo inicial de dominação dos povos nativos da América no século XVI. Mas é um processo que se prolonga pelos séculos seguintes a partir da interiorização e a conquista além das terras inicialmente ocupadas.
A conquista das terras da América foi feita de forma violenta, com extermínio de grupos inteiros de povos nativos, desestruturação das sociedades, imposição da cultura europeia e da cristianização. A cruz, a espada, a fome iam dizimando a família selvagem. Pavor, pavor de um golpe de ferraduras batido de uma folha, vento, dor e chuva. A espada relaciona-se à guerra travada contra os povos originários. A desproporção dos instrumentos de luta foi sem dúvida um fator de grande importância. Mas as armas de fogo e a espada, desconhecidas dos nativos da América, o uso dos animais como o cavalo e o cachorro não representavam superioridade bélica em si, visto que os europeus vinham em número muito inferior aos povos que aqui viviam, que também eram hábeis em guerra e melhores conhecedores do território. Mas então, o que explica que os europeus tenham massacrado muito desses povos? Lembremos que a guerra fazia parte da organização social dos povos que aqui viviam, antes da chegada dos europeus. Eram sociedades guerreiras. Para aumentar o número de homens do seu lado, os europeus aproveitaram e exploraram as rivalidades já existentes entre os povos nativos, usaram esses grupos uns contra os outros com o objetivo de dominar os mais fortes e também conquistar escravos. A cruz designa o papel da religião, a cristianização forçada dos povos nativos, que eram obrigados a abandonar seus ritos, suas crenças, que por muitas vezes eram a base política, econômica e social de suas sociedades. Aqueles que não aceitavam a conversão eram mortos ou escravizados violentamente. É fato que a igreja estava interessada em conquistar novos fiéis, inclusive dentre os grupos humanos que aqui viviam, e por isso buscou, em muitos casos, proteger os nativos da violência dos assassinatos. A fome está profundamente relacionada à alteração nos modos de vida produtiva e ritmos de trabalho dos povos. Basicamente, como já foi dito, sociedades inteiras foram destruídas. Os sobreviventes ou fugiram para outras regiões, sobretudo no interior, perdendo suas terras originais, ou foram submetidos a trabalhos forçados na mineração ou nas atividades agrícolas. Além disso, a desestruturação da vida cultural e moral dessas pessoas, a perda de companheiros e familiares levou muitos ao suicídio, ao aborto e à melancolia. Por fim, talvez o mais mortal de todos esses pontos tenha sido relacionado ao impacto dos vírus e bactérias que os europeus trouxeram consigo. Doenças para as quais os europeus tinham uma relativa imunidade, como a influenza, a difteria, o sarampo, principalmente a varíola, foram responsáveis por inúmeras perdas humanas. Isolados biologicamente há milhares de anos, os povos americanos não tinham resistência às bactérias e vírus do Velho Mundo, e os europeus souberam aproveitar dessa fragilidade biológica. Vamos citar dois exemplos do impacto dessas doenças no chamado Novo Mundo. O primeiro deles trata da conquista do Império Inca pelos espanhóis, uma das narrativas mais dramáticas a respeito do assunto. Dividido por uma guerra civil pela disputa do trono e assolado pela varíola, o Império Inca encontrava-se enfraquecido quando da chegada de Francisco Pizarro em 1532. Acompanhado por 168 homens e 62 cavalos, Pizarro soube aproveitar-se do enfraquecimento da população e da divisão do império para conquistar os territórios dos Andes em nome da coroa espanhola. Outro exemplo aconteceu no Brasil por volta da década de 1560, quando cerca de 30 mil índios tupinambá sucumbiram à varíola na região do litoral brasileiro, principalmente na região do Recôncavo Baiano. Mais ao sul, na região do Rio de Janeiro, portugueses espalhavam, próximas às regiões das tribos nativas, roupas de pessoas infectadas com varíola propositalmente para que esses nativos fossem infectados e morressem. O impacto das doenças, da guerra e da fuga dos nativos levaram regiões inteiras ao despovoamento. Entre os nativos alastrou-se ainda mais a fome e o empobrecimento, além de ter facilitado o apresamento e a escravização de grupos enfraquecidos sem capacidade de resistência.
Calcula-se que, nos primeiros 100 anos de presença europeia na América, cerca de 2/3 da população que aqui vivia tenha sido exterminada, vítima das guerras, da violência, dos trabalhos forçados, além das epidemias. Mas veja bem, os povos nativos não aceitaram pacificamente todo esse processo. Eles resistiram e lutaram, e ainda lutam. Os araucanos, por exemplo, assim como muitos povos da América do Norte, aprenderam a usar a arma de fogo e montar a cavalo, apropriando-se das armas do próprio dominador. Algumas guerrilhas nas terras do Brasil levaram muitos colonos a pensar em abandonar as terras, vista a ferocidade com que os povos as defenderam. A resistência também nem sempre foi com a força das armas, mas uma resistência cultural, resistindo ao cristianismo e à imposição da língua e do modo de viver europeu. Então, seja através da resistência armada ou cultural, individual ou coletiva, o fato é que os povos da América não desistiram, foram e ainda são agentes de defesa de suas vidas e de suas culturas. As relações entre os povos europeus e ameríndios variou ao longo do tempo e foi assumindo novas formas, desde a cooperação e influência mútua na linguagem, na alimentação, nos hábitos e conhecimentos de mundo, intercalando-se com a violência e os conflitos constantes. Conquistado o território, inicia-se a colonização propriamente dita. Vocês terão, nas próximas semanas, aulas específicas sobre o processo colonial em cada uma das regiões da América conforme a metrópole, ou seja, América espanhola, inglesa, francesa e portuguesa. A colonização é um processo de ocupação do território e também do desenvolvimento de atividades econômicas para a manutenção dos grupos que ocupam a região e também para o enriquecimento da metrópole. Como já foi dito, na região da América Espanhola, esse processo foi acelerado e ainda no século XV já se fundaram núcleos de ocupação com intensa atividade mineradora e, quando os metais foram escasseando, atividades agrícolas com o uso da mão de obra escrava nativa e, quando essas também escasseavam, a importação de africanos escravizados. Ressaltamos que a utilização de africanos escravizados nunca foi uma forma de substituição da mão de obra indígena, mas uma adição da força de trabalho, onde a presença humana nativa tinha praticamente sido destruída ou muito reduzida. No século XVI foram fundados núcleos de povoamento na América e estimulou-se o desenvolvimento de atividades econômicas por toda a região. Essas atividades vão se diferenciar de acordo com os recursos naturais e até mesmo o povoamento, o número de habitantes das regiões. Dessas características também vai variar a forma de trabalho compulsório adotada em cada uma das regiões. Na América Ibérica, Espanhola e Portuguesa, organizou-se um projeto colonial com estrutura administrativa para controlar e fiscalizar as colônias. O objetivo era organizar a exploração das colônias, afirmando a soberania da coroa e o estabelecimento da fé cristã. Observe no mapa a região que corresponde ao domínio espanhol entre o ano de 1492 e o início do século XIX, quando essas colônias começam a conquistar a sua independência. Já a região de domínio português passa a ser realmente ocupada apenas a partir de 1530, quando, ameaçados pelas presenças francesa, inglesa e holandesa no litoral, os portugueses resolveram então ocupar o território para protegê-lo de uma possível colonização estrangeira. Destacamos também as colônias inglesas entre os séculos XVII e o século XIX, assim como as colônias francesas entre o século XVI e o século XVIII. Agora, vamos responder a uma questão sobre o assunto da aula de hoje. Essa questão é da FUVEST, da prova da FUVEST, e ela começa com um texto do Frei Bartolomé de Las Casas, escrito no século XVI. Podemos dar conta boa e certa que em 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas. O segundo texto, do Pablo Neruda, citado durante a aula, ele diz: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa além da já indicada, que foi: letra A,
A incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador. Letra B. O conflito entre populações indígenas rivais estimulado pelos colonizadores. Letra C. A passividade completa das populações indígenas decorrente de suas crenças religiosas. Letra D. A ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas diante de novos problemas ambientais. Ou letra E. A série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais as populações indígenas não possuíam anticorpos. Pausa esse vídeo um pouquinho, pensa e depois retoma para poder ver a resposta correta. A resposta correta para essa questão é a letra E. A série de doenças trazidas pelos espanhóis, como a varíola, tifo e gripe, para as quais as populações indígenas não possuíam anticorpos. Então, acertou? Mais informações sobre essa questão com o mediador do seu polo ou no PDF dessa aula. O processo de interiorização da colonização e a ocupação de outras regiões despertou o interesse dos fazendeiros, pecuaristas, mineradores e industriais nas terras dos indígenas, o que fez com que a guerra se tornasse uma guerra total no século XVII. A história da colonização da América é a história da conquista contínua, da guerra contínua para ocupar o território e dominar os povos. A guerra não acabou. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, ai sempre no coração, o Brasil vai começar.